ou tarde, todo mundo passa por alguma situação que deixa a gente completamente emputecido. Seja no trabalho, em casa, na faculdade, ou em todos eles, o que é mais provável. Quando a gente tá pistola, o dia fica uma bosta e tudo é motivo pra gente arrancar o coração de alguém na frente do próprio filho e mandar o self-service. Ou não, talvez você seja vegetariano. Berserker conta a história de um hoje soldado imortal que atravessou os últimos 80 mil anos na Terra, dilacerando seus inimigos das maneiras mais criativas possíveis. E acredite, ele não poupa esforço. Contudo, depois de tanta matança, o cara só quer largar a mão de tudo isso e se aposentar de uma maneira mais definitiva. E toda vez que eu vou falar o nome dessa HQ aqui, parece que eu tenho bruxismo. Desta feita, ele começa a trabalhar com uma agência do governo que, em troca de poder estudar sua estrutura genética e afins, promete ajudá-lo nessa empreitada de visitar o IML. E no primeiro volume dessa minissérie, em 3 edições, a gente descobre um pouco sobre a origem do personagem e conhece o seu dilema atual em 128 páginas, numa edição muito bonitinha, de lombadinha quadrada, capa e quarta capa cartonadas com verniz na frente e atrás, e que conta com ilustrações muito boas, muito bem feitas e muito bem coloridas também, que não poupam a violência gráfica. Então tem cena aqui que tem cérebro pingando da mão dele. Por isso, por mais que essa seja uma HQ muito bonitinha, mantenha-a longe do alcance de crianças. E a essa altura é bastante provável que você já tenha reparado a semelhança do protagonista dessa HQ com o herói de ação que é extremamente famoso aqui no Brasil, que é o Vladimir Brista na Kubanacan. Doeu. O Keanu Reeves. Mas aí até que faz sentido, porque ele não apenas ajudou a criar o personagem, como participou como roteirista também nas 3 edições. E eu prefiro o Vladimir Brista. De uma maneira geral, eu achei esse primeiro volume bem satisfatório, com bastante foco na ação e no gore, e não é uma coisa leve, então leia e indique com cuidado, mas que também introduziu um ar de mistério muito bom sobre o passado do personagem e as verdadeiras intenções da agência para se trilhar na segunda edição. Até então, o quadrinho se mostra com uma premissa bem simples, do tipo que a gente já viu diversas vezes, especialmente no cinema, mas que tem esse ar meio grindhouse, essa coisa de violência extrema, sabe? Esse apego mesmo à hemoglobina, que serve para pelo menos destacá-lo dos demais. E por enquanto eu tô gostando bastante. Inclusive, essa aqui é a primeira vez que eu trago no canal análises de edições separadas. Então já comenta aqui embaixo se esse formato é legal para você. E claro, já se inscreve para não perder a continuidade dessa playlist aqui de Berserker e também de outros títulos que estão por vir. E se deixar aquele like e der aquela compartilhada, eu prometo que não como seu coração. E essa é a parte com spoilers, então já sabe. Quer dizer, a próxima, a partir de agora. A HQ abre com uma cena que poderia facilmente se encaixar em qualquer filme do John Wick sem esforço. E depois que ele é convocado para algo que a gente ainda não sabe o que é, o protagonista aparece dentro de uma aeronave militar, já ostentando seu setup de LED RGB. E se o cara ter olhos que funcionam com 4 pilhas palito cada não for suficiente para te convencer que ele tem pelo menos alguma coisa especial, talvez o fato de que ele pulou de um helicóptero sem paraquedas ajude. No chão, ele simplesmente destroça todos e qualquer um no caminho dele sem esforço, sem hesitação e muito menos remorso. Nem pelo carrinho de cachorro quente. Essa parte aqui eu fiquei meio magoou um pouquinho, machucou. E durante esse banho de hemoglobina, a gente vai ouvindo um diálogo entre ele e outra pessoa que se passa fora desse cenário. E aqui ele vai entregando algumas informações, como o fato de ter completado um ano que ele está trabalhando para essa agência do governo, e também sobre ele ter criado um certo vínculo, uma conexão com quem quer que seja o interlocutor que tá falando aí com ele nessa conversa. Frase essa que é pontuada por ele arrancando a costela de um soldado e enfiando na jugular de outro cara. Eu vou ter que censurar esse vídeo, né? Ainda assim, o mais curioso dessa conversa é que ela se passa depois dos eventos que a gente tá vendo nos quadrinhos, enquanto essa outra pessoa analisa gráficos de atividade cerebral, psicocognitiva, sei lá, da cabeça dele aí basicamente, comentando inclusive que no dia do ataque, numa cidade que por coincidência vende a biografia do Hugo Chávez, buzinaram aqui, também chegou a minha biografia, nosso soldado imortal demonstrou atividades diferenciadas no seu lobo frontal
frontal, ativando ramificações que nunca estiveram funcionando antes durante o período de estudo. Até porque, né, o cara tá vivo já faz 80 mil anos, alguma hora deve ter ativado também. Na sequência, eles comentam sobre um certo protocolo que está funcionando, que mais tarde a gente vai descobrir que são remédios que ele toma na tentativa de reativar partes perdidas da memória dele, porque assim, os dias que ele se lembra com perfeição, mas a memória dele tem um limite, chega num ponto que ele não lembra mais, é isso. E também rola um comentário sobre esse pico de atividade cerebral dele, indicando que ele conseguiu romper mais algumas barreiras enquanto mastigava o coração de alguém, né? Mas enfim, a questão é que agora ele se lembra de ter nascido 80 mil anos atrás. Desse ponto em diante, a história volta no tempo, nos apresentando a tribo na qual o protagonista nasceu. E eles falam que ela sofria ataques constantes das tribos ao redor, porque essa tribo dele vivia num vale, né? Então vira e mexe os caras se juntavam para atacar e roubar os suprimentos deles, destruir tudo, levava as mulheres, as crianças, enfim, era um caos total. E por isso a mãe do protagonista foi lá numa caverna ter uma conversa com os deuses para pedir ajuda. E os caras não perderam tempo e ó... Eita, que barulhão que eu fiz agora. Emplacaram o boneco na moça. Aqui vale lembrar que ela foi até os deuses pedindo uma arma, né? Um instrumento que os ajudasse a lutar contra os invasores. E arma ou ferramenta na linguagem da tribo deles se escreve e pronuncia Unut. E adivinha qual que é o nome da criança? Exatamente, Vladimir Brigitte. Nosso Unut nasce com apenas 2 meses de gestação e em 6 meses já estava na forma adulta, a menos que a estação de colheita dele seja fora do padrão, porque pelo que eu sei, colheita dura de 2 a 3 meses, então se ele ficou adulto em 2 épocas de colheita, dá de 4 a 6 meses, né? Informação aí pra vocês. O mais importante dessas páginas é que elas não estabelecem apenas o fator de cura ao melhor estilo Deadpool e a força e velocidade sobre-humana, mas também que ele é completamente descontrolado. E aí por causa disso, quando ele ainda tá no formato de criança, assim, nas primeiras semanas de vida, ele mata os amigos dele, depois ele vai lá e mata os aldeões adultos quando ele tá treinando. Então ele tem uma sede de batalha, né, muito forte, e ele tem que extravasar. E quando isso acontece, ele sai arregaçando, destroçando todo mundo. Inclusive, ele faz isso também no presente. Alguns soldados que chegaram muito perto dele durante algumas operações, ele acabou matando também. Sabendo disso e sabendo o quão difícil é controlar esse moleque, né? Porque ele tem que estar lutando, ele tem que extravasar essa agressividade de alguma maneira. O pai dele literalmente o usa como uma arma, como uma ferramenta. Ele solta o moleque nas tribos vizinhas e no começo você até entende, é funcional, né? Porque ele fala assim, ah, vai lá, mata os caras que atacava a gente porque assim a gente se protege. Mas depois o próprio pai dele vai ganhando uma certa ganância em cima disso, vendo que o filho dele é indestrutível, né, que é imbatível, e ele começa a usar o moleque pra dominar várias terras. Eles estão tipo expandindo o território deles na base da chacina, assim, o cara vai lá e arregaça todo mundo. E no meio disso tudo você percebe que o personagem começa a ficar desgastado, ele começa a ter questionamentos sobre a existência dele. Ele fala, pô, todo mundo me chama de Unut, né, de ferramenta, de arma, então quer dizer que é só isso que eu sou? Eu não sou amigo, filho, não sou nada, só sou uma ferramenta, né? Então ele começa a ter esses questionamentos, ele fica desgastado da matança, né, querendo ou não, e ele quer parar, ele fala, não aguento mais, isso aqui é chato, cansei, não consigo mais viver assim e tal. E isso comove a mãe dele, que vai lá na caverna dos deuses lá de novo pedir um jeito de aliviar o sofrimento do filho dela. Oração essa que por sua vez faz com que ela receba um artefato que eu particularmente não consegui identificar por inteiro, parece um negócio com umas garras assim em formato de pinça. Eu arriscaria dizendo que é alguma coisa pra meter no peito dele e arrancar o coração. Tem muito simbolismo com coração nessa HQ. Eu tô falando isso lendo apenas a primeira, eu não li a segunda e a terceira nem lançou ainda, né? Na verdade ela lançou ontem, que eu tô gravando no dia 27/5, e ela lançou dia 26 e a Amazon não entregou ainda aqui em casa. A Amazon, por favor, tô esperando, viu? Nisso, o pai dele pega esse artefato, joga no fundo de um poço, só que ao mesmo tempo rola um ataque à tribo. Ele sofre uma emboscada mais pra frente e nesse meio tempo a tribo tá lá desarmada e desprotegida. Então enquanto eles estão lutando num ponto, lá na tribo os caras estão arregaçando geral, porque ninguém que ficou ali sabia lutar, basicamente. Quando eles voltam, a mãe do rapaz já morreu e tal, então ele surta e abre completamente mão do rolê. Ele fala, ah, dane-se, eu vou embora. O pai dele morre, todo mundo morre e inclusive
ele morre também na mão dos inimigos. Ele deixa os caras matar ele. E assim o Nute descobre que não pode morrer. Num esquema que inclusive me lembrou muito aquele jogo lá, o Scorn. As memórias se encerram no momento do renascimento dele e no presente a Diana, que é a psicanalista, psicóloga, cientista, sei lá, que tá ajudando ele com essa questão das memórias e dos protocolos, os remedinhos, aparece na casa do Nute prometendo contar a verdade de uma vez por todas sobre o passado dele, sobre a agência talvez, sem drogas, sem remédio, sem nada, só ela é a verdade. Então para nesse cliffhanger aí e volume 2 agora, né? Portanto, esse é o fim de Berserker, volume 1. Uma das HQs mais violentas que eu li nos últimos tempos, pelo menos nessa questão de HQ de ação, digamos assim, que existem outras aí que lidam com temas de terror, temas mais pesados, tipo Crossed, que elas são pesadas por si só. Mas em questão de HQ de ação, de coisa de soldado, né, essas paradas assim, geralmente elas são um pouco mais leves. E essa aqui é bem pesada, visualmente, assim, questão de sangue mesmo, não em temática. E de qualquer maneira, mesmo que ela parta de uma premissa bem simples, ela se manteve interessante aí durante as 128 páginas e também estabeleceu alguns conceitos bem legais que podem virar reviravoltas mais pra frente. Agora, pra saber se ela continua boa no volume 2, você volta aqui na semana que vem e continua acompanhando as aventuras da Banca do Trujillos, a sua sessão da tarde. Enfim, se inscreve aqui no canal pra você poder acompanhar os vídeos que eu lanço a semana toda. Tem shorts com drops de HQs, eu também dou algumas informações sobre outros gibis que eu tô trabalhando no momento aqui, algumas reviews, e claro, segue lá no Insta se você quiser ter acesso a algumas informações antecipadas das próximas reviews, porque eu vou sempre postando uma fotinha, alguma coisa por lá, pra mostrar o que eu tô trabalhando pra próxima semana. E se você não sabe, eu também tô lá no Cafeína Overdrive toda semana, todo dia praticamente, falando sobre videogames. Segue lá que é um canal legal também. É nóis, tamo junto, obrigado pela sua visita na banca e como sempre, fique com Deus e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.